Olá pessoal, tudo bem? Sou o Sherman. Hoje nós vamos dar uma introdução sobre o que é a imersão e como a gente vai trabalhar no decorrer aí da recapitulação da lição de cada classe em conjunto aí com a classe de imersão. Eu sou o professor da classe de imersão, mas está talvez se perguntando o que é imersão. Imersão é uma classe de escola sabatina onde cada membro da Beira Rio deve passar. Nós tivemos no início do grupo da Beira Rio um grupo base, e esse grupo base deu início, assim, ao grupo da igreja, de grupo se transformou em igreja, como nós conhecemos hoje. E nesse grupo a gente estuda alguns princípios, algumas bases para a gente ter uma igreja mais relevante na nossa sociedade atual, no nosso contexto atual. Então, nesse sistema, nesse conteúdo que a gente estuda tanto a Bíblia quanto alguns livros específicos sobre igreja na atualidade. Qual a função da igreja na atualidade? E geralmente a gente pega coisas que já estão escritas na Bíblia há muito tempo, mas que a gente, durante o tempo, foi esquecendo. E é isso que a gente estuda e recapitula nesses momentos. Quando iniciou a igreja, a gente fez a classe de escola sabatina, onde a gente tinha um momento especial para estudar esses assuntos. Bem, para começar, eu gostaria de que vocês fizessem uma dinâmica com a classe de vocês, nesse sábado, quem puder, claro, de pegar 4 pessoas ou mais, distribuir para elas papeizinhos pequenos com algumas palavras específicas. Pode ser palavra esquerda, pode ser direita, pode ser competição, são palavras que tenham um contexto variado. Por que eu falo isso? Porque a gente vai estudar palavras específicas que têm uma semântica muito grande. O que é semântica? Semântica é o sentido que as pessoas dão às palavras. E as palavras que nós vamos falar bastante durante a imersão, elas sofrem um efeito da semântica muito grande, que degrada ali o que é realmente o sentido da palavra que faz com que a gente entenda. Por exemplo, a palavra amor, que é uma que vocês podem colocar também. A gente entende amor de várias formas diferentes. E na Bíblia ela tem um sentido muito específico. Então você pode pegar palavras parecidas com essas que eu falei e colocar lá para que as pessoas possam dar o seu significado para cada palavra. Ok? Essa é uma dinâmica bem simples, divertida. Você pode pegar palavras que vão ser mais impactantes ali, porque cada um vai pensar de uma forma diferente. Então você pode até afastar a pessoa, as duas pessoas, cada um vai falar sobre a mesma palavra, por exemplo, e você pode ver a diferença quando cada pessoa ela pensa e ela fala sobre a mesma palavra, ok? Mas vamos voltar aqui, porque a classe de imersão a gente tem um fato bem relevante. Deixa eu passar aqui para nós. Agora você deve estar vendo o meu slide. Isso. O nosso propósito como igreja é ser uma igreja relevante na sociedade. Ser relevante no centro de Joinville. E para isso a gente tem várias ferramentas, vários métodos de apoio para que a gente deixe de ser uma igreja estagnada e se torne uma igreja ativa, um movimento ativo. E nesse movimento ativo, a gente precisa de algumas situações interessantes. Agora sim, nós precisamos ser uma igreja, aí vem a semântica das palavras. Missional, uma palavra, segunda palavra que a gente usa bastante, encarnacional e multiplicador. Então, nessa primeira lição, eu quero que você explique o que é imersão, explique que existe semântica nas palavras, através da dinâmica, e você pode utilizar essas palavras aqui descrevendo o que elas são. Igreja missional, igreja que vive a missão, pratica a missão
diariamente, o tempo todo, 24 horas. Encarnacional, uma igreja que entende o que a sua região, o que a sua comunidade é e se encarna nela de uma forma que não interfira nos seus princípios, mas de que impacta a sociedade ao ponto de elas entenderem quão relevante é essas pessoas, essa igreja. E multiplicadora, nós não guardamos só para si, nós fazemos trabalho de discipulado e nós multiplicamos. Nós temos a missão de criar discípulos e que eles se espalhem, de enviar outros, que é um dos propósitos, principalmente para esse ano, a gente criar um grupo para ser enviado para um outro bairro da cidade, assim formando um outro grupo, uma outra igreja. Ok? Agora sim, a gente tem uma das ferramentas que a gente pode utilizar e que vamos falar praticamente todas as vezes, que é o acorde. O acorde é um ritmo semanal, onde a gente abençoa, onde a gente come, onde a gente ouve as pessoas, onde a gente reflete, onde a gente divide e discipula. Esses são passos especiais para o nosso ritmo semanal. São muito importantes para a gente ter tanto pessoas ativas quanto pessoas enviadas e pessoas que vão vir até nós. Não só na igreja, mas nos pequenos grupos também. Outra coisa que a gente precisa explicar é o nosso DNA. A gente, como grupo, criou alguns princípios, alguns objetivos, que é amar a Deus, amar as pessoas, servir e salvar. Esse é o nosso objetivo da Beira Rio. Quando uma empresa grande, você entra nela e você entende os objetivos, a missão dela, os princípios e tudo mais. E esse é o nosso princípio. Desde a criança até o idoso, até o mais experiente, tem que ter na ponta da língua esses princípios. Porque eles revelam não só o que a gente tem como ritmo semanal, mas como base dos nossos princípios, da nossa missão, missionária, internacional e multiplicadora. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente precisa dividir com a gente aí. E lembra que nós precisamos fazer discípulos. E uma pergunta que eu deixo para vocês é se você está discipulando. Então, se você não está discipulando ainda ninguém, está na hora de começar. Tá ok? Obrigado a todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aqui mesmo no grupo do WhatsApp. Valeu, galera!